Olá, meus queridos irmãos, voltamos para a nossa oitava aula de VTB, Versões e Traduções Bíblicas 1, primeiro bloco. Depois, no outro semestre, vamos ter mais uma VTB, aí já mexendo com os textos, mostrando as diferenças de cada texto. Agora, nessa primeira fase, só dando linhas gerais, montando um arcabouço, para depois nós trabalharmos versão por versão. Hoje a nossa aula é sobre os principais códices da Bíblia. Principais códigos. Os códigos, já falei para os irmãos, né? Códigos é um livro montado. Quando se encadernava, chamava códice. Se ele fosse um cial, é tudo maiúsculo. Se ele fosse minúsculo, era chamado de cursivo. Então, o principal código para o hebraico são dois os principais. É o Leningradenses, que é o L, e o código A, que é o de Alepo. Um é do ano 930 da era cristã, e o outro do ano 1008. Esses são os principais códigos usados para o hebraico. Os códices gregos são milhares, né? São muitos, tem mais de 5.000 manuscritos gregos. Mas os maiores são aqueles usados pelo pessoal do texto crítico ou da tradução no modelo equivalência dinâmica, que é os sinaíticos, os alexandrinos e os vaticanos. Mas vamos aos principais códices da Bíblia. Esses pergaminhos, então, nós temos uma listagem aqui. Então, o código de Alepo, já falei, né? Contém o Antigo Testamento, mais ou menos do ano 930, pelo maçoreta Aaron ben Moses ben Asher, usando o texto maçorético hebraico, está na Biblioteca Nacional do Museu de Israel em Jerusalém. O outro códice mais antigo que eu falei para os irmãos do texto grego, do texto hebraico, é o código Leningradenses, chamado de L, né? É um dos mais antigos e completos manuscritos do texto maçorético da Bíblia hebraica. Ele é do ano 1008 da era cristã e ele é a cópia mais antiga das escrituras hebraicas do mundo, né? Ele serve como texto básico para as modernas traduções da Bíblia, de Rodolfo Kittel em diante, e depois dos seguidores dele, eles usaram esse aqui. Ele está lá, ele está na biblioteca de São Petersburgo, em Leningrado, lá na Rússia, né? Aqui tem uma foto dele aí mostrando alguns detalhes, ó, como é que era o hebraico daquele tempo, né? Ele possui notas maçoréticas em suas margens, vários suplementos técnicos que tratam dos detalhes textuais e linguísticos. Ele é escrito em pergaminho. A ordem dele segue a tradução textual tiberiana. Ele está na ordem da Bíblia hebraica, né? Que é a lei, os escritos e os profetas, não é isso? Torá, Neviim, Ketuvim. E ele foi copiado em Cairo, no ano 1008, preparado por Ben Asher, né? E ele acredita que é o manuscrito mais fiel do que o Alepo, esse outro que eu citei aqui. Seu proprietário anterior não deixou nada, é isso aí. Então, continuando. Agora, dos manuscritos antigos da Bíblia, nós temos Alexandrinos, que contém a Bíblia completa, desde a Septuaginta e o Novo Testamento, ambos escritos no século V, em grego koiné, está no Museu Britânico em Londres. O Código Amiantinos, que eu citei agora há pouco, né, contém a Bíblia quase toda completa, sendo a Vulgata Latina, é o manuscrito mais antigo da Vulgata, ele é do século VII, em latim. Ele está na biblioteca lá da Florença, na Itália. O Código Angélicos é um manuscrito contendo parcialmente o Novo Testamento, sendo o livro de Atos e as Epístolas Paulinas, é escrito no século IX, em grego, na Biblioteca do Vaticano, em Roma. O Código Argentius, manuscrito pergaminho, contendo a famosa Bíblia de prata, escrita em Ravenna, do século VI, tradução do grego para a língua gótica. Atualmente, a maior parte dele encontra na Universidade de Uppsala, na Suécia. E tem um pedacinho que está lá na Catedral de Espira, na Alemanha. Tem outro manuscrito antigo, que é o Algienses. Ele contém as Epístolas Paulinas do Novo Testamento, escrito no século IX, em grego, está em Cambridge, na Inglaterra. Tem o Basilienses, manuscrito em tábuas contendo os 4 Evangelhos do Novo Testamento, escrito no século VII, em grego, encontra-se atualmente na Universidade de Basileia, na Suíça. O Código Beratinos é um manuscrito contendo os 4 Evangelhos do Novo Testamento, escrito no século VI, em grego. Ele encontra-se na cidade de Tirana, na Albânia. O Código Beza, manuscrito contendo os 4 Evangelhos e o livro de Atos,
do século VI, todos bilíngues, grego e latino, encontra-se atualmente na biblioteca da Universidade de Cambridge, Inglaterra. O Código Bobiensis, manuscrito contendo parte dos evangelhos de Mateus e Marcos, sendo uma versão da tradução Vetus-Latina, aquela da África, antecedeu a tradução da Vulgata, escrita no século V, em latim, está na biblioteca de Turim, na Itália. O Boernerianus, esse nome bonito, hein? Contém as epístolas paulinas do Novo Testamento, escrita no século IX, em grego, está na biblioteca de Dresden, na Alemanha. O Borelianus, contém os 4 evangelhos do Novo Testamento, escrito no século IX, em grego, está na Universidade de Utrecht, nos Países Baixos, na Holanda. Tem o Codex Borgianus, contém os 4 evangelhos do Novo Testamento, escrito no século V, em grego copta. Encontra na Biblioteca do Vaticano, de Nova York e de Paris. O Cloramontanus, que é um famoso também, ele é bilíngue, contém as epístolas paulinas e os hebreus, em grego e em latim, e encontra-se na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Vamos falar só dos principais, né, que são muitos. Tem o Coridetianus, contém os 4 evangelhos do Novo Testamento, escrito no século IX, em grego, está lá na Biblioteca de Tbilisi, na Geórgia. O Ciprus contém os 4 evangelhos do Novo Testamento, escrito no século IX, em grego, está na Biblioteca de Paris, na França. O Dublinenses está na cidade de Dublin, na Irlanda. Ele contém o Evangelho de Mateus, escrito no século VI, em grego. O Ephraim Rescriptus é um também famoso. Ele é um manuscrito em pergaminho, contendo o Novo Testamento quase completo, escrito no século V, em grego. Está na Biblioteca de Paris, na França. O Fuldenses contém o Novo Testamento baseado na Vulgata Latina, escrito em latim, do século V. O Codex Gigas é um velino, um animal mais nobre, né? Tipo bezerro, contém a Bíblia toda em versão Vulgata e outros livros escritos no século XIII em latim. Está na Biblioteca de Estocolmo, na Suécia. O Código Coridetes, manuscrito contendo os 4 evangelhos do Novo Testamento, escrito no século IX, em grego, está no Centro Nacional na Biblioteca de Tbilisi, na Geórgia. O Laudianus, escrito contendo o livro de Atos dos Apóstolos, em grego e latim, do século VI, está na Biblioteca de Oxford, na Inglaterra. O Leningradense, já falei, que é do texto masorético, no ano 1008, né? Está lá em São Petersburgo, em Leningrado. O Macedonienses, manuscrito contendo os 4 evangelhos do Novo Testamento, escrito no século X, em grego, está na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. O Monassenses contém os 4 evangelhos, escrito do século X, em grego, na Universidade de Munique, na Alemanha. Observe, quase todos esses manuscritos antigos, esses códices, né, são grupos de manuscritos, pergaminhos, de papiros, eles quase todos contêm o Novo Testamento. O Código Nanianus, manuscrito contendo os 4 evangelhos, escrito do século VI, em grego, na Biblioteca de Veneza, na Itália. O Petropolitanus contém os 4 evangelhos, escrito do século IX, em grego, na Biblioteca de São Petersburgo, na Rússia. E o Código Sangalensis 48, escrito contendo os 4 evangelhos do Novo Testamento, do século IX, em grego, está lá na Suíça. E citamos também o Sinaíte, já falei, contém com a história do Antigo Testamento, o Novo Testamento completo, no grego Koineta, no Museu de Londres. O outro importante é o Vaticanus, escrito em velino, contendo a Bíblia completa, a Septuaginta e o Novo Testamento, escrito no século IV, em grego Koiné, está no Vaticano. E o Codex Washingtoniensis contém os 4 evangelhos, escrito no século IV, em grego, está na Biblioteca de Washington. Então, esses aí são os principais códices da Bíblia. Códice, você sabe muito bem que códice, ele é aquele que tem vários livros juntos de si, né? Não é só um manuscrito nem um papiro só. Ele é um bloco como se fosse um livro. Então, essa aula de hoje tratou dos principais códigos da Bíblia e nós vamos ficando por aqui. Divulgue o nosso canal, se você quiser fazer o nosso curso, inscreva-se aí na descrição, entre em contato conosco e faça a sua matrícula e peça a prova e vamos caminhando. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.